Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O vídeo que eu trago para vocês hoje é um vídeo que eu vou contar um pouquinho da minha história com a enfermagem, de como eu comecei na enfermagem, o porquê que eu fui trabalhar na enfermagem e coisas que aconteceram, um pouquinho da minha experiência que eu tive nesses 34 anos de enfermagem. Depois de aposentada na enfermagem, que eu aposentei em 2012, eu fui trabalhar. Antes disso, já havia trabalhado como professora algum período, mas eu me dediquei realmente à enfermagem. E depois de aposentada, depois de 2012 até 2016, eu trabalhei como professora no estado de São Paulo, em sociologia, dando aulas de sociologia. Bem, o que eu poderia dizer a vocês? Que a enfermagem, ela não é só uma profissão. A enfermagem, você tem que ter dom. Eu acredito em dons. Muitas pessoas, sociólogos como eu, fiz faculdade de sociologia, pessoas diziam que dons não existem. E que se eu acreditasse em dons, eu não estaria sendo coerente. Porque Deus daria dons a algumas pessoas e a outros não. Mas eu acredito que todos nós temos dons para algumas coisas. É claro que o dia a dia, a repetição faz com tudo que a gente faz com amor, do dia a dia, a repetição nos torna pessoas melhores, né? A gente acaba se especializando melhor naquilo que você está acostumado a fazer no dia a dia. Mas a enfermagem não, a enfermagem você tem que gostar, você tem realmente que ter algo especial para você ser uma boa enfermeira, um bom médico, um bom enfermeiro. Porque se você não gostar de pessoas, se você tiver nojo da pessoa, você não consegue ser um bom profissional. E eu sempre trouxe comigo o desejo do carinho, de ajudar. Bem, por que que eu digo que a enfermagem é dom? Porque desde criança, desde muito menininha, eu era muito criança. Eu ia ao posto de saúde com a minha mãe no interior, eu sou do interior de São Paulo, sou de Bauru. Eu ia no posto de saúde com a minha mãe e quando chegava lá eu via uma enfermeira toda de branco. Eu sempre fui apaixonada pelo branco, pelas vestes brancas e por o uniforme. Eu via aquela enfermeira toda de branco, com aquele chapéuzinho na cabeça, da cruz vermelha, e aquilo me chamava muito a atenção. E eu pensava dentro de mim, quando eu crescer eu vou ser enfermeira. E o tempo foi passando, eu era apenas uma criança, mas eu já tinha essa vontade dentro de mim. E nós acabamos vindo para São Paulo, para a capital. Eu tinha em torno aí de uns 7 aninhos quando nós viemos para a capital. Bem muito pequena, eu tive a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos menores, porque eu sendo a filha mais velha, mulher, eu só tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu, mas eu como mulher era mais velha. E eu tive a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, para minha mãe poder ir trabalhar. Trabalhava em casa de família, diarista, para estar ajudando o meu pai no orçamento da casa. Meu pai era motorista, caminhoneiro. Então, eu assim, desde muito pequena eu tive essa responsabilidade, mas eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito elogiada pelos meus professores. Apesar de ter toda aquela tarefa de dar comida para meus irmãos, de limpar a casa antes de ir para a escola, eu sempre fui uma boa aluna e eu sempre trouxe comigo esse desejo de ser enfermeira. Bom, o tempo foi passando e aos 13 anos eu precisei ir trabalhar fora. A minha mãe arrumou um emprego para mim numa fábrica que tinha perto de casa, era uma fábrica de cebolas. E ali eu trabalhava na balança.
eu tinha a mão toda machucada, não tinha quase nem unha, porque eu pesava, era um prato, assim, aquele prato da balança, eu pegava, era uma bancada enorme, assim, de cebolas, e eu pegava a cebola para pesar, para colocar, ser embalada dentro dos pacotinhos, eu não me lembro bem, apesar de que era, se era meio quilo, se era 1 quilo, eu não me lembro direito. E trabalhei ali por algum tempo. Depois, saindo dali, eu fui trabalhar numa outra fábrica que era Vila Romana, era uma fábrica de roupas. E ali também eu fiquei por algum tempo. Até na igreja, eu sou católica, e na igreja eu comecei a cantar no coral da igreja. E era catequista, aos domingos eu dava aula de catequese e cantava no coral da igreja. E nesse coral eu conheci uma freira, uma irmã de caridade, irmã Esmeralda. E a irmã Esmeralda se aproximou muito de mim, nós duas tínhamos a primeira voz, então uma cantava coladinha da outra ali no coral, e nós ficamos muito amigas, eu e a irmã Esmeralda. Até que um dia a irmã me convidou, me perguntou se eu não queria ir para o convento, se eu não queria seguir Jesus de mais perto, né? E aí, aí ela me falou que se eu fosse para o convento, eu podia continuar meus estudos, e eu já havia falado para ela do desejo de ser enfermeira, e a irmã era enfermeira. Então, aquele amor pela irmã, aquela coisa pela irmã, era como se fosse um ídolo para mim, né? Me deixou muito fascinada pela irmã e pela vida da irmã. Então aí eu falei para ela que sim, que eu queria ir sim. Só que quando eu contei para os meus pais o meu desejo de ir para o convento, me tornar uma freira, meus pais não receberam a notícia assim com muita alegria, não. A preocupação dos pais, né, de ver os filhos ir para longe, sair de casa, né? Então, eles não ficaram muito satisfeitos e não me deram uma resposta, a resposta que eu queria ouvir. Até que um dia a irmã foi na minha casa, conversou, né, com os meus pais. Eu me lembro que ela falou assim para os meus pais, que quando um filho saía de casa, né, para servir a Jesus de mais perto, para ir para o convento, para um seminário, que Jesus deixaria um anjo ali no teu lugar. E com o tempo, meus pais foram se acostumando com a ideia, não foi assim de imediato. E eu fui, né, todos os dias eu falava, deixa eu ir, se eu não acostumar eu volto, né? Aí até que um dia eles resolveram deixar que eu fosse. Aí eu fiz todo o meu enxoval, que eu precisava levar, eram roupas muito simples, algumas roupas minhas eu tive que doar, porque deixei para minhas irmãs, porque eu não poderia estar levando. Bom, fui para o convento. Antes disso, eu quero comentar com vocês que o meu avô materno, o pai da minha mãe, eles tinham uma fazenda, né? Uma fazenda de café. Era um sítio grande, que nem sei se pode se dizer fazenda. E o meu avô, ele que tinha farmácia lá na fazenda, e o meu avô que aplicava a injeção nas pessoas quando ficavam doentes. Meu avô não era enfermeiro, não era nada, não era médico, mas era ele que aplicava as injeções nas pessoas quando as pessoas lá da fazenda adoeciam. E eu fui me acostumando de ver meu avô fazendo aquilo, talvez isso que me levou a esse desejo também. Eu via meu avô pegar as seringas, e quando eu conto alguma coisa da minha vida para as minhas amigas enfermeiras, eu falava que eu sou do tempo em que a seringa era de vidro e a agulha era de metal, né? Não tinha nada descartável naquele tempo. Bom, aí fui, né? Fui para o convento. Quando eu cheguei no convento, eu fui para uma casa em São José dos Campos, aonde era uma casa de meninos abandonados, meninos que não tinham pais.
e estavam ali para serem cuidados, e esses meninos só saíam dali se fossem adotados ou quando completassem 18 anos. E esses meninos, justamente nessa casa, eram muito pequenos, não tinha meninos muito grandes. Eram crianças de 3 aninhos até mais ou menos 7 aninhos, não tinha maiores que isso. E tinha uma criança que eu me apaixonei por essa criança. Eram 2 irmãozinhos. Um tinha 4 anos e o outro tinha 7. Não me recordo mais o nome deles. E essas crianças, eles tinham parentes. Ele tinha um avô e uma avó que eram muito velhinhos na época, não tinham como cuidar deles, e um rapaz que era o tio, mas era um rapaz de uns 20 e poucos anos. E essa família, eu percebi assim que eles tinham um poder aquisitivo. Eu não entendia bem porque que aquelas crianças estavam ali. Os pais dessas crianças tinham morrido num acidente de carro, tanto o pai como a mãe. E que parece que eles não tinham parente, outros parentes. Então, por isso, essas crianças estavam ali. Bem, o menino, o mais novinho, de 4 anos, quando o tio, porque tinha, as crianças que tinham algum parente, de 15 em 15 dias, parece, ou uma vez por mês, eu não me lembro direito, iam buscar as crianças para passar o final de semana. E no domingo à noite, a criança retornava para o colégio. Essa criança de 4 aninhos, o mais velho não. O mais velho, tadinho, ele ia sem reclamar e voltava sem reclamar. O mais novinho chorava muito quando o tio levava de volta. Essa criança chorava muito, esperneava, até para tirar a criança do carro era difícil. E eu comecei a me apegar por essa criança. Comecei a conversar com ele, contar historinha. Na hora da comida eu ficava perto dele, porque ele era um dos mais pequenininhos. Na hora da alimentação eu ficava com ele para ele comer. Na hora do banho eles faziam fila para tomar banho, eu sempre estava ali junto com eles. Eu escolhi uma roupinha para ele vestir, porque as crianças não tinham roupa. Eles eram tudo doação e as roupas eram lavadas, passadas, higienizadas, claro, mas ninguém tinha ali, nada era de ninguém. Todo mundo vestia o que coubesse em cada um. Só que eu, escondido das irmãs, eu comecei a separar. Eu sei que não era certo fazer, mas eu também era uma criança, eu tinha apenas 16 anos. Eu comecei a separar as roupinhas, mas o que eu achava mais bonitinha, eu comecei a separar para ele. E essa criança foi se apegando muito comigo, até que chegou o dia de o tio ir buscar e a criança não queria ir. Não queria ir, queria ficar ali. E aí era o contrário, ele chorava para ir. E na volta não dava nenhum trabalho. O tio falava que ele só falava em mim, lá na casa, da tia Marilda, né? Então, essa criança se apegou a mim e eu me apeguei a essa criança, e muito. E lá também nesse convento, tinha uma irmã, que essa irmã, ela tinha um pai que morava lá no convento também. Por quê? Era afastado, era uma casinha, era um quarto no fundo lá do quintal, era um lugar muito grande. E esse senhor morava lá, só que ele fazia as refeições lá dentro do convento com a gente. Porque esse senhor só tinha essa irmã, essa filha, e não tinha mais ninguém que cuidasse dele. E ele já era uma pessoa de idade, um idoso e com problemas de saúde. Então a irmã, cada casa que a irmã morava, para onde ela era transferida, ela levava o pai com ela. E ele ficou doente. De repente, eu acredito eu não sei direito, mas eu acredito que pelo medicamento, hoje eu sei, que poderia ter sido um problema de coluna. Aí, e lá no convento, tinha uma farmácia dentro do convento também. E quando eu cheguei lá, eu já me identifiquei, eu comecei a limpar, a organizar a farmácia, né? Comecei a ferver as seringas, porque antigamente tinha
ai, não sei nem o nome daquilo, gente. E aonde ligava na tomada, eu colocava água ali dentro e começava a ferver, e a gente colocava as seringas, né, tirava o êmbolo e colocava as seringas, a agulha ali, tudo para ferver, que era a forma de se esterilizar, né? Então como eu já tinha essa lembrança do meu avô fazendo isso, eu comecei a fazer isso lá no convento também, na farmácia. Bom, esse senhor ficou doente e a irmã levou ele no médico. Aí, quando eles chegaram do médico, a irmã me chamou e me entregou um pacote, que quando eu abri era várias ampolas de injeção, e a irmã falou para mim, você vai aplicar no meu pai. Tem que ser em dias alternado e tá aqui, você lê, você vê como é que faz. Desse jeito. Olha a falta de juízo, tanto da minha irmã como a minha de ter aceitado. Eu era uma criança, gente, eu tinha 16 anos. Bom, eu fiquei morrendo de medo. Eu nunca tinha aplicado uma injeção em ninguém e nem nunca tinha ninguém me ensinado a fazer aquilo. E ali no convento não tinha ninguém, nenhuma enfermeira, não tinha ninguém. A irmã que eu conheci, ela era de outra casa, a irmã Esmeralda não morava ali. Bom, o que eu fiz? Eu peguei aquele pacote de injeção e levei lá na farmacinha que a gente tinha e deixei lá, e dentro do convento a gente também tinha a capela. Aí fui para a capela, me ajoelhei nos pés de Nosso Senhor e conversei com Jesus. E falei, Jesus, o Senhor não me trouxe aqui em vão. O Senhor sabe do meu desejo do coração de ser enfermeira um dia. Eu me lembro bem dessas palavras que eu falei. E então foi-me imposta essa obrigação, Senhor. Eu só quero que o Senhor dirija as minhas mãos. Que o Senhor me ensine a fazer a coisa certa para me não prejudicar esse Senhor. Eu morria de medo, porque algum tempo atrás, quando eu estava em casa, passou na televisão que uma pessoa da enfermagem tinha feito uma injeção numa criança num local errado e tinha pego o nervo ciático, que essa criança ficou paralítica, nunca mais andou. E isso veio à minha mente. Então, era esse o meu medo de fazer alguma coisa errada e alejar o homem, deixar o homem aleijado, né? Bom, mas assim mesmo eu tive essa conversa com Jesus, eu pedi a orientação dele e voltei toda animada, cheguei na farmácia, abri ali os pacotes e tirei a bula e comecei a ler. Eram duas ampolas que uma complementava a outra. Uma era um líquido vermelhinho e o outro era um líquido claro, mas opaco, via-se que ali tinha alguma medicação ali dentro. E tinha que misturar as duas e teria que ser aplicado as duas dessa forma. Eu li direitinho aonde tinha que aplicar, era no músculo, né? Ou eu aplicaria no braço ou aplicaria na perna, né? Aí eu preferia aplicar na perna, porque eu tinha medo que no braço pudesse doer muito. Aí eu fervia ali as seringas, né? A agulha era de metal, peguei uma agulha mais grossa, aspirei as duas ampolas e troquei a agulha mais grossa por uma agulha mais fina. Chamei o senhorzinho, fiz ali a higienização do meu jeito com álcool e fiz a primeira injeção. Bom, eram oito injeções, né? Eram 16 ampolas, mas eram 8 injeções. E tinha que ser aplicada em dias alternados. Eu fiz direitinho, as oito vezes em dias alternados. E ali aquele senhorzinho foi melhorando. Com a graça de Deus, nada aconteceu. Nenhum roxo ficou e ele ficou bem. Lá no convento tinha um pé de pinha. Eu acho que era pinha, né? Eu gosto muito, adoro pinha. E ele, acho que ele mal falava, tadinho. E em forma de agradecimento, como ele sabia que eu gostava muito daquela fruta, ele vivia apanhando as pinhas. Às vezes estava muito alto, ele fazia lá umas gambiarra e pegava a pinha e trazia para mim. E o meu apego com aquela criança também. Até que chegou o dia
que eu teria que ser transferida. Eu podia ficar apenas 1 ano naquela casa. Eu estava ali como postulante. Eu iria para outra casa, eu iria para Lavrinhas, né? E que nessa casa em Lavrinhas eu iria passar de postulante para noviça, aonde eu iria vestir o meu primeiro hábito, o hábito de noviça, que cheguei a vestir. Era uma veste azul, né? Era um vestido assim, sem manga, tipo uma jardineira azul. Por baixo vestíamos uma camisa branca de gola até aqui, de mangas compridas e um véu branco na cabeça. Ali eu teria que ficar durante 2 anos. Quando eu cheguei ali sim, a irmã Esmeralda, né, que me levou e morava nessa casa. Tinha outra irmã, não vou ficar citando o nome de ninguém, tinha outra irmã que era a irmã superiora, a madre superiora, e tinha uma outra irmãzinha também. Então eram 3 freiras e 3 noviças. Eu era noviça, tinha mais uma moça noviça que era do Rio de Janeiro e tinha uma outra noviça que era mineira, isso mesmo. Então, eram 3 freiras, 3 irmãs e 3 noviças. E nós ali iríamos estar estudando, viver uma vida mais afastada, mais regrada, com poucas regalias. Era mais oração, orávamos, rezávamos o dia todo para o bem da humanidade, para a saúde da humanidade, para que a humanidade se entendesse melhor e aprendíamos mais a Bíblia, líamos a Bíblia e nos era ensinado, a irmã superiora dava aula para nós e falando sobre os capítulos, a vida de Jesus, né? E a gente ali estava para aprender, para ficar mais perto de Jesus. Noviça, o que quer dizer noviça? Noiva de Jesus. Então, eu estava ali como noviça. E dali 2 anos, eu iria fazer os meus primeiros votos. Passou-se 8 meses naquela vida, nem na igreja nós não saíamos para ir na missa. Ali mesmo tinha a capela e era ali que nós fazíamos todas as nossas orações. Levantávamos 4h30 da manhã para rezarmos e rezávamos até em torno de 8 horas da manhã, até ser servido o café, que era nós mesmo que fazíamos tudo. E limpávamos, nós que fazíamos tudo. Bem, íamos dormir muito cedo também, em torno acho que eu não me lembro bem se era 8 ou 9 horas da noite, nós já estávamos recolhidas. Bem, passou ali esse período, eu acho que mais ou menos de 8 a 10 meses, eu acho que mais ou menos foi isso. E nós não podíamos receber carta. Quando eu estava lá na outra casa, a gente podia, mas ali eu não podia receber carta, não podíamos receber visita de ninguém. E as cartas que nós recebíamos, a irmã, que era a irmã superiora, lia as cartas primeiro, para ver se não tinha nada que pudesse impactar a nossa vida ali, que pudesse nos prejudicar com notícias, né, que não fossem tão boas. Então a irmã primeiro ela lia a carta, se ela visse que não tinha nada demais, aí sim ela dava a carta para a gente ler. Bom, aí eu recebi uma carta da minha mãe, e nessa carta a irmã me deu a carta para ler. E nessa carta a minha mãe falava que o meu pai estava com problema de visão e que ele iria usar óculos. Pronto, gente, aquilo foi um desespero para mim. Eu sempre amei muito meu pai, eu sempre tive meu pai como meu ídolo. Então, aquilo foi um desespero para mim de saber que meu pai ia usar óculos. Olha que besteira, né? Mas quando a gente está longe, né, e ama muito uma pessoa, está com muita saudade daquela pessoa, aquilo para mim foi assim uma coisa como se fosse uma bomba que tivesse caído em cima de mim.
Eu fiquei por dias pensativa, até que a irmã chegou em mim e perguntou por que eu estava daquele jeito, que eu estava triste, o que estava acontecendo comigo. Aí eu fui e falei para ela que eu queria vir embora, que eu queria ver meu pai e depois eu retornava, porque eu estava com muita saudade do meu pai, que meu pai estava com problema nas vistas, que ia usar óculos, eu queria ver meu pai. Aí a irmã explicou para mim que usar óculos era uma coisa comum, era uma coisa normal e que não era uma doença grave, e mesmo que fosse uma doença grave eu não poderia vir. Eu tinha escolhido, então eu tinha feito uma escolha, então eu não poderia vir. Se eu quisesse vir, eu poderia até vir, mas eu não poderia voltar mais. Aí ela viu que eu fiquei muito triste, muito chateada, e aí ela me deu um mês para mim pensar. Um mês ainda, eu teria que esperar um mês para me decidir se eu viria ou não. Bem, eu levei a minha vida normalmente, fazendo tudo o que eu tinha que fazer, as minhas obrigações normalmente, até que chegou o dia que eu tinha que dar a resposta para a irmã se eu viria ou não. Aí eu disse, a irmã me chamou, aí eu disse para a irmã que eu queria vir. Que eu queria vir porque a saudade era demais, eu não tava difícil para mim suportar ficar longe do meu pai. Aí ficou tudo acertado, que eu viria, mas que eu não voltaria. O que eu coloquei na minha cabeça, que eu viria, mas eu iria procurar uma outra congregação para mim entrar, porque aquela eu já não poderia voltar mais. Quando eu estava na primeira casa, que eu fiquei 1 ano, eu já estava no último ano do ensino, que hoje fala ensino médio, né? Naquele tempo a gente falava colegial. E eu estava no último ano do colegial e eu terminei o último ano lá nessa casa. Eu estudava de manhã e dentro do convento. Bom, aí eu voltei para casa, voltei para minha família. Aí meus pais conversando, não, você não vai voltar mais. Aí eu falei que lá eu não poderia mesmo mais voltar, mas que eu queria ir para outra congregação, que eu queria ir para um outro convento. E ficou assim, eu voltei para a igreja, voltei a trabalhar na igreja como catequista, voltei a cantar no coral, a gente cantava nos casamentos, nos batizados, era muito legal. Até que um dia minha irmã, né, uma irmã minha, chegou em mim, ela já trabalhava, tinha um emprego fixo, 2 anos mais nova do que eu, e ela chegou em mim e falou assim para mim, se você quiser, eu posso pagar um curso técnico para você. Escolhe que curso que você quer fazer. Você quer fazer um curso de cabeleireira ou você quer fazer um curso de enfermagem, que você sempre falou em fazer enfermagem? Eu falei, eu quero fazer um curso de enfermagem. Ela falou, então tá aberta a inscrição em tal hospital. Aí eu fui, fiz minha inscrição, minha irmã pagou para mim e eu fiz o curso. Era um curso de 10 meses, era um curso de atendente de enfermagem, porque naquele tempo era atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Você não via falar quase enfermeira, enfermeira era raríssimo, porque a enfermeira é aquele profissional que faz a faculdade de enfermagem. O auxiliar de enfermagem faz um curso básico, que o auxiliar, não, o atendente faz um curso básico, que foi o que eu fiz, e depois o auxiliar técnico fazia um curso mais elaborado, um curso de 2 anos, e para fazer esse curso você teria que ter o ensino médio completo, mas eu tinha o ensino médio completo, mas esse outro curso de atendente foi o que me apareceu na época, e era um curso apenas de 10 meses. Aí eu fui e fiz o curso. Antes de terminar o curso, foi a direção do hospital me procurou e me propôs uma vaga para mim ficar trabalhando no hospital. Eles tinham gostado muito de mim, porque nós fizemos o estágio ali no hospital mesmo, né? E que eles tinham gostado muito de mim. Tinha uma vaga na pediatria e que eles queriam me contratar para pediatria. Eu fiquei super feliz, mas depois eu vi que quando eles pegaram meus documentos, eles viram que eu não tinha 18 anos.
E para trabalhar na enfermagem, você tem que ter um mínimo de idade de 18 anos. Você não pode ser menor, né, do que 18 anos. Aí eu tive que esperar, e eles me falaram que era para mim, quando eu completasse 18 anos, para mim voltar. E isso foi mais ou menos no mês de outubro. E em janeiro eu já ia completar os 18 anos. Eu não via a hora de completar esses 18 anos. Quando eu completei os 18 anos, eu voltei para pedir o emprego de volta. Aí eles me falaram que iriam me contratar sim, mas que a vaga na pediatria não tinha mais. Que eu então iria trabalhar no centro cirúrgico. Centro cirúrgico e centro de material, era tudo ali junto. Fiquei com um pouco de medo, porque no meu estágio eu entrei 2 vezes só no centro cirúrgico. Bom, fui para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, como eu não tinha experiência nenhuma, eles me colocaram, a chefe de enfermagem, que era uma auxiliar de enfermagem, ela me colocou na central de material primeiro, que eu ia lavar todo o material que vinha da cirurgia, lavar o material, secar, montar as caixas direitinho e esterilizar aquele material que seria usado numa próxima cirurgia. Esse era o nosso trabalho ali, esterilizar gases, fazer os pacotinhos de gases, esterilizar as seringas, porque as seringas eram todas de vidro também, mas era esterilizado em autoclave, tinha um jeito certo, tinha as estufas também, né? Tinha um jeito certo de se preparar esse material. E eu fui ficando, até que aí essa auxiliar, ela me chamou quando estava mais calmo, o centro cirúrgico, era tudo ali junto, né? Quando estava mais calmo, e era uma cirurgia mais simples, ela me chamava para mim ir aprendendo ali dentro também a circular a sala, a preparar o material para cirurgia, a preparar o material para o anestesista, a preparar o paciente para cirurgia. E então eu fui aos pouquinhos, eu fui aprendendo, ela me chamava e eu fui aprendendo. Até que um dia ela me tirou da central de material e me deixou só no centro cirúrgico mesmo. Gente, mas nesse centro cirúrgico tinha um médico que eu morria de medo desse médico. Era um anestesista. Eu não vou falar o nome dele porque ele ainda é vivo. E eu acho que ainda até trabalha nesse hospital, mas acho que não trabalha não. Até pouco tempo ele trabalhava, mas deve já estar aposentado também. Mas esse anestesista era o cão chupando manga, o homem bravo, era um homem muito bravo. E se a gente fizesse alguma coisa errada, ele pegava tudo e jogava em cima de você. Então eu era muito novinha, eu era uma menininha e eu morria de medo dele. As enfermeiras mais antigas enfrentavam ele ali, mas eu morria de medo dele. Então, quando era o dia dele estar no hospital, eu não tinha nem vontade de trabalhar naquele dia, de tanto medo que eu tinha desse homem. Mas eu procurava fazer tudo direitinho, ele era anestesista, eu procurava montar. Eu fugia da sala que ele estava, mas sempre, às vezes, sobrava para mim, né? Não tinha como escapar. E eu montava ali direitinho no carrinho de anestesista. Eu sempre fui muito dedicada, muito caprichosa, então ele nunca brigou comigo, não. Se faltasse alguma coisa, se a gente esquecesse de colocar um algodão ali para ele, pronto, já era motivo dele se estressar, pegar tudo e jogar no chão. Aí a gente tinha que preparar tudo de novo. Ele era meio louco. O povo falava que ele tinha tido meningite, por isso que ele era daquele jeito. Mas é porque o bicho era ruim mesmo. Aí eu tinha, mas só que tinha o Dr. Mário. O Dr. Mário era um cirurgião. E esse Dr. Mário me ajudou muito. Ele me pegava pela mão, me levava lá no arsenal, onde tinha todo o material esterilizado para cirurgia. Aí ele me falava assim: Marilda, olha, cirurgia tal, uma cirurgia de apêndice, você vai colocar essa caixa, você vai colocar isso, você vai colocar aquilo no carrinho de anestesia para o doutor tal, você vai fazer assim, assim, assado. E ele foi me ensinando, eu fui aprendendo, até que eu fiquei 10 no centro cirúrgico e passei a ser, sabe o quê? Auxiliar dos anestesistas.
Quando tinha alguma cirurgia que faltava algum médico, o médico que estava de plantão tinha que descer para atender outro paciente, era uma cirurgia simples, o doutor Mário me chamava, eu me paramentava, me lavava, fazia tudo direitinho e entrava em cirurgia com o doutor Mário. E o tempo foi passando, eu fui pegando experiência, até que um dia eu resolvi voltar a estudar, porque eu era apenas uma atendente de enfermagem, eu queria crescer, eu queria fazer o técnico de enfermagem. Até que eu fui, esse técnico de enfermagem eram 2 anos, aí eu e algumas colegas fomos fazer o técnico à noite. E durante o dia trabalhava e à noite ia para o colégio, era um colégio técnico, e fomos fazer o curso técnico de enfermagem. Quando eu terminei o meu curso técnico de enfermagem, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em outro hospital, o Hospital Sorocabana, na Lapa. E naquela época o Hospital Sorocabana era muito famoso, era um hospital que foi o primeiro hospital da América Latina a fazer um transplante de coração. E eu fui, e aí tinha vaga nesse hospital, estavam precisando de auxiliar técnica de enfermagem para o centro cirúrgico. E eu fui, me candidatei à vaga, passei em todas as etapas e saí desse antigo hospital que eu estava e fui trabalhar no Hospital Sorocabana. Lá eu vou contar 2 experiências que eu tive, coisas que me marcaram muito, né? Porque tem coisas na vida da gente que a gente vê, que a gente presencia, principalmente se a gente trabalha na área da enfermagem, a gente vê muita coisa. E nesse hospital, eu vi uma criança, um dia era uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva são aquelas cirurgias que são marcadas com antecedência. Uma criança que tinha chegado do Nordeste, e essa criança tinha em torno de 5 aninhos, acho que era 5 anos que tinha essa criança. E essa criança tinha um abdômen desse tamanho. Parecia que a criança estava grávida, que tinha uma bola dentro daquela criança. O abdômen muito distendido, uma criança quitérica, amarela, e essa criança subiu para laparotomia exploradora. Laparotomia exploradora é quando o médico abre a barriga da pessoa e para poder descobrir o que é que aquela pessoa tem. Principalmente naquele tempo que os exames não tinha tantos exames assim, né? Só que sabia-se que era ascari, que era lombriga, mas já tinha tomado tanto remédio e não tinha dado jeito. Então, precisava fazer uma cirurgia para tirar as ascaris dessa criança. Quando essa criança foi feita anestesia, que a barriguinha foi aberta, gente do céu, era tanta ascari, era tanta lombrigas desse tamanho, que o médico pegava, ele fazia do dedo dele uma pinça e pegava no intestino da criança e fazia isso, ó, para tirar as ascaris. E enchia cubas rins, mais cubas rins de ascari. Eu fiquei muito tempo sem comer macarrão, porque eu via aquele macarrão comprido, eu lembrava das lombrigas da criança. E infelizmente essa criança veio a óbito, não resistiu. Era muita lombriga. Então, bom, isso foi uma coisa que me marcou muito, eu lembro disso até hoje, né? Foi uma das coisas que me marcaram muito. Uma outra coisa que me marcou muito também, um dia de sábado eu estava de plantão e a gente estava lá no centro cirúrgico, dia de sábado e domingo não tinha cirurgia eletiva, só tinha cirurgia que chegava de emergência, urgência e emergência. E tocou a campainha naquele desespero, nós saímos todo mundo correndo, a gente estava sentada numa mesa fazendo pacotes de gases para ser esterilizado. E aquele desespero na campainha, todo mundo saiu correndo para atender a porta e já veio aquele monte de médico do pronto-socorro, de enfermeiro, todo mundo entrou por dentro do centro cirúrgico sem se paramentar, sem nada. Um senhorzinho de 70 anos de idade, todo esfaqueado, todo... Ai, gente, eu acho que eu nem posso estar falando aqui no vídeo o jeito que esse senhor estava. O que aconteceu? Aconteceu que esse senhor, ele era pai de um advogado e esse advogado tinha apreendido uma quadrilha enorme de traficantes
Então, para se vingar do advogado, entraram no escritório do advogado e fizeram isso, essa judiação com esse senhorzinho. Por quê? O advogado, esse senhor ficava no período do almoço do filho, ele ficava lá no escritório para o filho ir almoçar. Ou então, quando o filho saía para fazer alguma coisa, no fone, em algum lugar, ele ficava lá. Aí foi uma vingança, e fizeram isso com esse senhor. E foi um desespero muito grande. Eu não posso estar contando aqui com detalhes, talvez o vídeo nem vá para o ar se eu contar aqui com detalhes. Então, foram coisas assim que me marcaram muito, mas por um outro lado eu vi muita criança nascer, muita crianças lindas nascerem, ajudei muita criança a vir para o mundo, fiz muitos partos, eu sozinha, de não ter nenhum médico ali no momento, e uma mãe chegar expulsando já a criança, e eu pegar a criança, cortar o cordão umbilical, aspirar, porque nós fazíamos tudo isso antigamente. Hoje não, hoje são os médicos, os neonatologistas quem fazia isso, mas naquele tempo era a gente mesmo que fazia tudo isso. Bem, gente, eu vou parar com esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. A história são 34 anos de enfermagem, eu tô ainda aí no comecinho, então eu vou fazer esse vídeo em vários vídeos. Talvez aí vai precisar de mais uns 2 vídeos para mim contar tudo para vocês. As pinceladas que eu estou dando, tá bom? Então, espero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, que você goste da minha história na enfermagem, porque é uma história bonita, eu tenho lembranças muito boas, eu tenho coisas muito lindas ainda para contar para vocês, tá bom? Do meu aprendizado, da minha vida, que me tornei uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana. Talvez eu não fosse essa pessoa humana que eu sei que eu sou, se eu não tivesse trabalhado na enfermagem, porque eu aprendi muito, aprendi a conhecer o ser humano um pouco mais de perto, tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo até de hoje, até aqui nesse momento, e eu volto no próximo vídeo, dando continuidade à minha história na enfermagem com vocês, tá bom? Então é isso, beijos de luz a todos vocês, e se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da minha família, venha conhecer a minha história, tá bom? Beijos de luz a todos vocês.